em seus lares o programa Quarta Dimensão através da rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 4 de agosto de 2017, 17 horas. Jesus, em apenas 3 anos de ministério, revolucionou as estruturas de doutrinas milenares, desmoronando alicerces plantados em areia. Ele deu xeque-mate até nos códigos mosaicos, quando declarou: os profetas e a lei vigoraram até João. E ele marcou então o calendário dos novos tempos. Os templos do paganismo, que foram aceitos da mesma forma arquitetônica suntuosa pelos primeiros padres, sofreram veto formal do Nazareno. Jesus disse para a mulher samaritana: podes crer que a hora é chegada em que não adorareis o Pai nem no Monte Garizim, nem no Templo de Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. João 4, versículos 21 a 23. O batismo, tão decantado pelas religiões, também foi alvo das entrelinhas desmistificadoras do grande mestre. Ele disse: resta batismo, no qual serei batizado, e é grande a minha expectativa de que ele aconteça. Lucas 12, versículo 50. Segundo batismo, desvaloriza os dois, ambos. Por detrás da telinha, contamos a presença valiosa do nosso amigo João Luiz Leal, apoiado por Fernando e Luiz Fernando. Com esta equipe brilhante, alcançaremos o melhor. O tema de hoje será solidário, apenas rima com perdulário. Aluno de jardim da infância, o menino Miguel adentrou a biblioteca da escola. Quem nos revelou o acontecido foi a bibliotecária Elza Amorim. Ele chamou minha atenção puxando meu casaco e me disse: quando fui fechar a janela, me machuquei. Percebi curativo bem feito, explicou Elza. Mas esta atadura já está pedindo outra, Miguel. Precisamos trocá-la. Vamos à sala de curativos e o enfermeiro fará o serviço. O garoto de 6 anos disse: não! Com tamanha energia que Elza se surpreendeu. Aquela palavra não escapara como autêntico protesto. Ele escondeu a mão atrás das costas, temendo que eu o levasse à força. O menino resistia energicamente à tentativa de remoção das ataduras. Foi nesta altura que a bibliotecária compreendeu a razão da resistência em trocar o curativo. O garoto firmara propósito de mantê-lo e teimosamente defendia o que considerava seu direito. Para acalmar as apreensões do garoto, ela se apressou em dizer: o que a professora Cecília fez está bem feito. E não se mexe, Miguel.
pelo menos por enquanto, pode ficar tranquilo. A bibliotecária percebeu o retorno do alívio no rosto da criança. Aquele menino recebera, através do curativo da professora Cecília, talvez a primeira demonstração de interesse pela sua pessoa. Foi a primeira vez que alguém cuidara dele. O pai de Miguel deixara a família na miséria e desaparecera. Sua mãe percorria quarteirões, trabalhando como diarista, sem tempo para atender as crianças. Os irmãos mais velhos não paravam em casa. Miguel vivia praticamente sozinho com os seus pensamentos. Aquela atadura, portanto, passou a representar símbolo. Servia pouco para o ferimento físico, simplesmente matando alguns germes e bactérias. Servia de forma ampla e confortadora, porém, para aliviar as chagas abertas da alma. Cada vez que Miguel acariciava aquele curativo bem feito, crescia nele a sensação de que alguém, no seu pequeno mundo, se preocupava com ele. Alguém caminhava ao seu lado e velava pelo seu bem-estar. Por isso ele defendia com tamanho ardor aquele curativo que a professora Cecília fizera. Na sua cabecinha infantil, ele estava disposto a guardá-lo até o fim da vida, se fosse possível. O mundo, caríssimos, é sociedade confusa e perplexa, incoerente e muitas vezes cruel. Algo precisa ser dito, porém, existe gente solidária fazendo a diferença. Desde o nascimento até o desencarne, estamos cuidando e sendo alvo de cuidados. Entre o solidário e o não solidário, encontra-se o divisor de águas entre ajustados e desajustados. Ninguém conseguirá indispensável equilíbrio escapando desta corrente. Quem não estiver albergado nesta permuta de socorro, corre o risco de se perder na busca frenética de passatempos frívolos. Quando sente o peso da solidão, o ser humano pode ser vítima do primeiro aliciador que cruze o seu caminho. Podem ser as drogas, incluindo bebidas alcoólicas, e o sexo sem regras, a compulsão pelo jogo e o comportamento promíscuo, e também as taras da violência. Todos esses desvios estão no lugar de proveitosa convivência fraterna. Quando alguém desce ladeira correndo, nunca terá certeza de que conseguirá frear o carro. Todas as inclinações que degradam são produzidas pela falta de alguém capaz de fazer um curativo na alma. Longa exposição ao egoísmo irá enfraquecendo reservas de ternura. Na mesma proporção do desgaste da compaixão, crescerá o desânimo, o desespero. A constância da solidão transforma Dom Casmurro em pasto para espíritos mal intencionados que desencarnaram sem acerto de contas. Aquela professorinha que fez o curativo no menino Miguel foi sábia e previdente.
pois arrancou a criança da noite escura e sem estrelas. Carregou Miguel para o lado dos que recebem cuidados, o lado dos que são atendidos por gente solidária que valoriza os ensinamentos do Evangelho, o lado dos que utilizam a força da compaixão. Aquela professorinha fez o que o menino percebesse que nem tudo estava perdido em sua vida. Incutiu-lhe no coração a chama da esperança. Talvez nem mesmo a professora tenha percebido a extensão e consequências do seu gesto nobre. O que eu fiz não passou de ninharia, foi o seu desabafo. Frequentemente imaginamos que a assistência ao carente exija montanhas de dinheiro que nós não temos. Saltamos longe de compromissos apaziguados, anestesiando a consciência pelo pressuposto alegado da falta de recursos. Quando ganhar suficiente valor na loteria, construirei asilo para velhos, creche para crianças e escolas para adolescentes. Tais promessas dispensam o cristão de servir agora. As promessas podem ser até sinceras, no entanto, e os insondáveis desígnios do Pai Celestial podem materializar resultados surpreendentes. Deus poderá fazê-lo rico, caríssimo, de hora para outra, desde que tal coisa expresse sua vontade. O Altíssimo, meus amigos, é imprevisível. E neste imprevisível, meus amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Já organizamos a edição de julho das visualizações das nossas 119 palestras no YouTube. A soma alcançou 4.533 acessos. Para quem trabalha sozinho, ajudado tão somente pelos companheiros da TVM, eu estou satisfeito com os números. Afinal, 4.533 ouvintes demonstraram amizade, que eu agradeço de todo o coração. O importante é que os acessos estão crescendo. E agora voltaremos ao tema. Solidário apenas rima com perdulário. O Pai Criador, para ele, tudo é permitido e possível. Mas valerá a pena refletir sobre o assunto. De sua parte, existirá suficiente alicerce? Você já tem o alicerce? Você alcançará bem-aventurança pelo fato de se tornar mecenas e benfeitor dos carentes. No entanto, o apóstolo Paulo, num texto dirigido aos Coríntios, fala deste assunto. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto será aproveitável. 1 Coríntios 13, versículo 3. O tamanho do benefício não define mérito.
Amor no coração é o único fermento para torná-lo digno e aceito. Lembramos o tema de hoje, caríssimos. Vejam o nosso tema. Solidário apenas rima com perdulário. Não pensem que é preciso ser perdulário, gastador, compulsivo para fazer o bem. Não há necessidade. Porque muita coisa não depende de dinheiro. Seria necessário economizar a vida inteira e renegar pequenas ocasiões de servir até que o bolo crescesse e ficasse gigantesco. É claro que a vontade de Deus não pode ser esta. Jesus foi bastante claro. Quem distribuir simples copo de água fria em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Mateus 10, versículo 42. Quando Jesus fala em meu nome, ele está dizendo fazer com amor. Amor no coração. Importa envolvimento emocional de quem ajuda. Importa a liberalidade do gesto fraterno. Nas palavras de Paulo, se o amor não estiver presente, nada disto será aproveitável. 1 Coríntios 13, versículo 3. Para além da Babilônia, na cidade de Balque, viveu há muitos séculos um homem rico chamado Mahmud. Ele era jovem, bastante inteligente. E diziam os sacerdotes que se comunicava com os deuses no templo de Bel. Inspirado pelos gênios, Mahmud construía a pirâmide para abrigar e alimentar todos os necessitados da terra. Procissões de infelizes batiam nos portões da enorme construção, suplicando abrigo. Nada posso fazer agora. Quando a pirâmide estiver pronta, eu abrirei os portões e todos serão socorridos. Os anos passaram. Os pobres já nem eram os mesmos. O próprio Mahmud tinha os cabelos embranquecidos. Mas ele persistia na construção da grande pirâmide. Seu sonho de abrigar e alimentar todo mundo não lhe saía da cabeça. Breve, muito breve, a pirâmide ficaria pronta e nem a fome nem o desabrigo maltratariam os humanos. Do alto da torre, Mahmud gritava para as hordas que se aproximavam em busca de agasalho: ainda não posso socorrê-los. Aguardem para breve a inauguração da pirâmide. A miséria nas imediações de Balque ainda mudou de rosto muitas vezes. Antes que Mahmud terminasse sua obra fantástica. Mas finalmente a pirâmide foi inaugurada. A construção faraônica permitiria trabalho imenso de socorro. Todos vocês, naturalmente, estarão me perguntando. Com toda certeza, Getúlio, deve ter acontecido o final feliz. Mahmud deve ter socorrido e alimentado toda a pobreza de Balque e das imediações. Engano, amigos. Os pobres de Balque continuaram famintos. Ora, mas por quê?
A pirâmide pronta era o ponto de partida para futuro sem fome. E você nos diz que os pobres continuaram famintos? Não dá para entender, Getúlio. Não dá para entender. A explicação, meus caros, é que Mahamud morreu no mesmo dia da inauguração da pirâmide. Mas e a pirâmide? Alguém deve tê-la usado para socorrer os famintos. O que aconteceu com a pirâmide, Getúlio? Ora, meus amigos, a pirâmide serviu de sepulcro para Mahamud. O corpo dele está lá. Moral da história: partilhar aquilo que dispomos hoje será mais seguro do que esperar os milhões de amanhã. Não necessitamos de perdulário para fazer o bem. Pequeninos gestos solidários poderão ser ataduras para as feridas da alma. E ninguém diga que não tem recursos. Você tem olhos para enxergar? Ajude cego perdido no trânsito. Suas mãos estão livres para abençoar. Direcione sua prece e abençoe. Divida seu tempo com idosos e excluídos. Não tenha vergonha de conviver. Sejam quais forem as circunstâncias, conserve a atadura disponível para recompor a integridade de alguém. Diferente dos ferimentos no corpo, os traumas da alma somente serão vistos com olhos espirituais. Pratique, treine bastante os seus olhos. Dizer que estamos preocupados com a saúde deles poderá desencadear torrentes de revelações preciosas. Enviar mensagens de bom ânimo, ou um telefonema ou gesto de apreço. Tudo será válido quando ajudar se tornar meta. Sorriso aberto e 2 ou 3 palavras realizarão milagres. Vocês já imaginaram o quanto nosso mundo modificaria em termos de fraternidade? Não esqueçam que Jesus falou de simples copo de água fria. Quem oferecer com amor do coração terá troco imediato, não perderá seu galardão. Deus não se impressiona com o tamanho da ajuda. Deus exige qualidade, não quantidade. Os valores humanos diante do Pai são irrelevantes. Nossos valores nada significam diante de Deus. Ninguém esqueça as palavras de Jesus diante da oferta da viúva pobre. Em verdade vos digo que esta mulher deu mais do que todos os outros. Da sua pobreza, ela entregou o seu próprio sustento. Marcos 12, versículos 43 e 44. Valores irrelevantes revestidos pelo amor levarão dobrada consolação ao aflito. A aura luminosa do contribuinte acrescentará bênção à capacidade de compra. Neste ponto, por minguado que seja, meus amigos, o seu dinheiro será valorizado. E neste valorizado nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho, só é uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Isaías, o profeta Isaías também aborda o reino de Deus.
que será inaugurado por ocasião da segunda vinda de Jesus. O slogan se encontra nas páginas do seu livro. Eis que crio novos céus e nova terra. Isaías 65, versículo 17. Vocês vejam que estamos aqui falando da volta de Jesus na nova terra para o julgamento de ovelhas e cabritos. Está lá em Isaías 65, versículo 17. A versão de Isaías, contudo, não fala em tropelias daquela gente para o sétimo céu, como certos pregadores fazem crer. A continuidade do aprendizado será aqui mesmo no planeta Terra. Percebam a clareza contida na profecia. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Isaías 65, versículo 21. Também haverá morte do corpo físico, contrariando apressadinhos que noticiam a abolição do desencarne. Morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Isaías 65, versículo 20. Lá nesse mundo novo, na terra promovida, aqueles que passarem, que forem merecedores da passagem para lá, estes vão morrer velhos. No entanto, estarão viçosos e com saúde. Morrerão porque quando o espírito encarna, ele encarna num corpo que é perecível. Esse corpo nunca será eterno. É balela esta história de ressurreição para a eternidade. Corpo será sempre algo material. Também haverá morte do corpo físico, portanto. Morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Estas poucas palavras proféticas revelam que salvação não se alcança com varinha de condão, nem de hora para outra com leviana certeza. Todo mundo está salvo. Nós todos seremos salvos, mas depois de muito ralar, de muita luta. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema solidário apenas rima com perdulário. Nesse texto, nesse tema, eu quero dizer que apenas rima, não existe nenhuma afinidade entre essas duas palavras. Dinheiro nas mãos do avarento é vendaval. Dinheiro nas mãos do cristão é chuva, umedecendo as verduras. As moedas de cobre da viúva, 2000 anos depois, ainda superam os milhões da impiedade. A inflação não conseguiu alcançá-las na escala dos valores eternos. Dias atrás me animei por anúncio de pregador, prometendo detalhes definitivos sobre a volta de Jesus. Eu me interessei, ora, é uma matéria importante. Eu me interessei. O entusiasmo do rapaz despertou curiosidade. Eu sempre considerei básico nesta matéria o texto em Mateus 25, quando o Cristo juiz separa ovelhas e cabritos. Minha expectativa caiu por terra, porém, quando o sujeito mergulhou nas alegorias de Apocalipse, e nada disso é sobre Mateus 25, meus amigos. Trocou ensinamentos claros do mestre por teorias construídas sobre símbolos que favorecem os mais variados entendimentos.
Trocou a luz matutina das palavras do meu Jesus, do meu querido mestre, pela escuridão de alegorias que não cabem no pequeno entendimento dos simples. Disse que Jesus vai voltar para levar os fiéis da sua igreja, só os da sua igreja. Os outros vão tudo para o inferno, para o sétimo céu. Jesus desce aqui especialmente para levar aquela turma inteira da igreja dele lá para o sétimo céu, onde eles vão reinar 1000 anos com o Cristo. E Satanás será preso. O planeta Terra, como único mundo habitado, ficará vazio, na opinião deste pregador. E ele completa a história, não é história, é história, proclamando que depois de 1000 anos o maligno será solto. Vejam que misteriosamente nada foi dito sobre Mateus 25, capítulo 25. Para afastar vírus que possamos ter contraído, depois desta pantomima nebulosa, eu repito a explicação maravilhosa do meu querido mestre. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Clareza. Perplexos, os escolhidos perguntarão: quando te vimos com fome e sede, Senhor, forasteiro e sem agasalhos, e te socorremos? E a resposta de Jesus é curta e clara: quando socorrestes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Esta beleza de simplicidade está em Mateus 25, a partir do verso 31. Sim, Getúlio, mas por que este pregador esqueceu essa explicação tão clara e mergulhou nas obscuridades de Apocalipse? Ora, amigo Crispim, a resposta é facílima. Os algemados têm que fugir da clareza. Veja que Jesus, em sua segunda vinda, vai encerrar outro ciclo da história. Será o dia mais importante pelas transformações que ocorrerão. Prova disso nós temos no slogan que aparece nos diversos lugares da Bíblia: haverá nova terra e novos céus. O dia final de transformação completa, depois de milhões de anos, precisava a marca da genialidade de Jesus, do nosso Cristo. Este pregador esqueceu o texto por conveniência. Mateus 25 não fala em batismos nesta ou naquela religião, não cogita de templos, nem de dizimistas, nem de louvores, nem de coisa alguma. Mateus 25 convida os solidários espalhados por todas as religiões do mundo, porque todas elas têm gente boa, gente caridosa, gente com amor no coração. E esses serão os escolhidos, e não de uma religião somente, porque religião não representa quase nada. Jesus acolherá simplesmente os que, em seu nome, socorreram e serviram. No reino de Deus não há espaço para fanatismos. Conhecida minha, com mais de 80 anos, passava o dia comentando doenças e males. Coitadinha, ela se achava a mais triste e desventurada do mundo. De repente ela viu-se envolvida escrevendo cartas consoladoras para pessoas que carregavam fardos maiores. O resultado foi reviravolta de 180 graus em sua vida. Ela ficou desprovida de tempo para comentar seus males. Ela esqueceu suas tristezas. Ganhou novo rosto e novos diálogos e novos amigos.
Começou a cuidar do jardim e se lançou a todos os trabalhos com enorme alegria. Aquela mulher despertou para interesses novos em sua vida e as suas cartas tornaram-se recheadas de notícias interessantes. Como repórter de Boas Novas, ela se tornou referência para seu bairro e para sua cidade. O evangelho do nosso Rabi, na essência, não difere, caríssimos, desse intercâmbio. Colocar ataduras nos ferimentos das almas será marca do dia do juízo. Quem assume tarefas deste tipo ficará à direita do Cristo juiz, esteja em qualquer religião. Quando encara o mundo de forma solidária, meu amigo, você estará no rumo certo. Elza Medeiros frequentava aulas noturnas depois do estafante trabalho na frente do balcão. Todos já escutaram dizer para que sua filha Suzy também escutasse. Vejam a estratégia da moça. Estou completando meus estudos graças à minha filha Suzy. Se ela não cuidasse do jantar e colocasse a irmã menor na cama, eu jamais poderia estudar à noite. As palavras de incentivo da mãe representaram alavanca para refazer o ânimo e afastar o cansaço da menina diligente. Também temos outra. Jane Lindstrom revela uma história de sua família. Meu avô veio morar em nossa casa depois que vovó morreu. Levando em conta o seu desgosto, insisti para que Tom, nosso filho de 7 anos, não incomodasse o velhinho. Vamos deixar essa história para o próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Estaremos de volta daqui a pouco. Obrigado. E passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas do Evangelho continuarão sendo explicadas aqui, sem algemas. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Solidário apenas rima com perdulário. Ele apenas rima, vejam só. Obediente à ordem da mãe, o menino manteve distância do bisavô. Ele se manteve reservado para não perturbar aquela privacidade do velhinho. Quando o idoso teimosamente insistiu em limpar o jardim, Jane proibiu o trabalho. Não faça isto, vovô. Largue a enxada. Sente-se e curta o sol. Nada distraía vovô, porém. Cada dia ele se tornava mais triste. Foi quando o milagre aconteceu. Voltando tarde do passeio, Jane encontrou o avô raspando o chão, enquanto o menino amontoava o lixo. Estamos fazendo o jardim, disse Tom. O vovô está me ensinando a fazer limpeza. Os dois estavam ofegantes, mas extremamente felizes. Eu já ia protestar, disse Jane, quando percebi os olhos de vovô. O velho sorriso retornara. Tom realizara curativo na ferida de sua alma. A interação entre idoso e criança produzirá cura.
A interação entre idoso e criança, vejam que maravilha. Retive a censura e ofertei ainda mais trabalho para aqueles dois, explicou Jane. Relacionem sementes de flores e amanhã mesmo irei comprá-las para que tenhamos o nosso jardim renovado. O jardim passou a ser fonte de orgulho para o neto e o avô. Os dois se ocuparam instalando até bebedouros para os passarinhos, onde a água era substituída todos os dias. Esta é a grande verdade. Nunca arranque o brinquedo das mãos da criança e as ferramentas das mãos do velho. Com toda certeza aquilo será remédio que vai cicatrizar as machucaduras das suas almas. Viúva, no interior do estado da Bahia, quando os filhos casaram e se foram, disse para o pároco da sua igreja, para o padre: minha vida terminou. Meus filhos já não precisam de mim e eu não sei mais o que fazer. Sim, é verdade, disse o padre. Seus filhos já não dependem mais da senhora. Mas não se iluda. Existe muita gente precisando e chegou a hora do encontro com eles. Encaminhada pelo sacerdote, a mulher visitou a instituição de socorro. Assumiu o encargo de contadora de histórias. As narrativas que encantaram seus filhos, ela repetiu para entretenimento daquelas crianças. Foi sucesso imediato para as crianças e também para ela. O tédio se foi. O aborrecimento da solidão desapareceu. Entusiasmo inesperado transformou sua vida em sucessão de surpresas. Dona Lourdes aperfeiçoou o trabalho, dando vida às histórias e passou a lecionar noções de dramaturgia. Vejam só. Como vocês percebem, ajudar não exige capital, não precisa ser perdulário para ajudar. Basta que exista tempo, vontade de ser útil e reserva de amor no coração. Dona Lourdes, liberada de compromissos, permaneceu anos e anos, aproveitando seu tempo em favor das criancinhas. Não fosse incentivo daquele sacerdote, e ela sofreria tempo enorme encerrada no ergástulo do egoísmo. Quem possui amor para oferecer, precisa se manter vigilante. Veja que o apóstolo Paulo recomenda amor como revestimento ideal para as nossas ações. Se você possui amor no coração, nada lhe falta. Escute o que diz o apóstolo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como campainha que retine. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Prestem atenção na profundidade dessas palavras de Paulo que foram ressaltadas em nossa exposição. Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 3, versículo 2. Pelo texto de Paulo ressalta-se conclusão lógica. Mais do que possuir fé, mais do que ser sábio, profeta ou revelador de mistérios, valerá a pena crescer no amor recomendado pelo Cristo.
Ademais, existe algo que também deverá ser considerado por você. Jesus, em sua segunda vinda, vai colocar para escanteio todos os seus queridos troféus de religioso exemplar e vai julgá-lo apenas pelo copo e pelo prato. Naquele último dia do ciclo, o Cristo juiz vai se fixar em único dilema: estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber. Apontando o dia mais importante da história, Jesus esqueceu batismos, liturgias, códigos castradores e dízimos e todos os troféus que dividem os homens. Na volta de Jesus, uma só exigência ficou ressaltada em letras de fogo: solidariedade. Este é o passaporte para a permanência dos nossos espíritos no planeta Terra, completamente livre de violentos e corruptos. Pais e mães nos criaram, professores nos ensinaram, esposas e filhos oportunizaram proveitosa convivência e todos aprendemos juntos. Creio chegada a hora de entender a suprema imposição desses tempos de transição planetária. Desde que tanta gente colocou ataduras nos ferimentos de nossas almas, chegou a hora de compreender e aceitar, retribuir e agradecer. A resposta não pode ser outra, caríssimos. Nosso Cristo é o único caminho. E Jesus, para nós, é protótipo de amor. O Pai Celestial simplesmente deseja que cresçamos em amor para que a nossa contribuição se torne legítima, autêntica e abençoada. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E agora, caríssimos, o que nos resta fazer? Apenas agradecer. Muito obrigado, meus amigos, por este horário maravilhoso que nos uniu a todos. E que as bênçãos divinas do Pai Celestial e do nosso querido Mestre se espalhem por todos vocês. Bênçãos de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, tudo de bom. Mas, acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.